Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 227. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Jeremias capítulos 30 e 31. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade de estarmos contigo nas manhãs ou nas tardes ou nas noites, conhecendo mais a Ti, conhecendo mais a Tua natureza, os Teus propósitos. Que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Abra os nossos olhos, remova as distrações, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Abençoe, Pai, nossas famílias. Obrigada por mais essa oportunidade, que hoje possamos ver algo novo sobre o Senhor como nunca vimos antes. Fale conosco, Espírito Santo. Revele a palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 30. A restauração de Israel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. Israel e Judá, eu os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Porque eu estou com você e eu o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamem de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem.
Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá no meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isso. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo, assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei como um amor eterno, com um amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: Venha e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte, eu os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai de Israel. Porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Entre as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se: tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e foi disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Volte para suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde?
O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir, trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar, para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa, todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Amém. Jeremias capítulo 30 nos presenteia com uma visão que revela o cuidado divino em tempos de aflição. Ele descreve a angústia do povo de Israel diante das adversidades e cativos na Babilônia, mas também nos brinda com a promessa divina de restauração. É como se a história estivesse prestes a dar uma reviravolta e a graça de Deus se manifestasse de forma surpreendente. Jeremias recebe uma mensagem de esperança lá no versículo 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve para ti todas as palavras que te falei. Aqui Deus não apenas ordena que Jeremias escreva suas palavras, mas também enfatiza a importância de que ele o faça para si mesmo. É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, estas palavras são para você também. Elas não são apenas para o povo, mas são um presente de consolo e esperança para o teu coração. Então nós encontramos uma promessa de restauração para Israel e Judá. Apesar dos tempos difíceis que o povo estava enfrentando, Deus estava comprometido em restaurar e redimir sua nação escolhida.
Então, nos versículos 4 ao 7, Jeremias traz também uma mensagem de esperança em meio à escuridão da opressão e do exílio. O povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos seus inimigos, mas Deus não os esqueceu. Ele promete trazê-los de volta à sua terra, restaurando-lhes a liberdade e a dignidade. No entanto, antes que a restauração completa possa acontecer, Jeremias lembra ao povo de Israel da razão de seu sofrimento. Ele os chama ao lamento e ao reconhecimento dos seus pecados. Deus não apenas trará libertação física, mas também quebrará as cadeias espirituais que mantiveram seu povo cativo. Jeremias destaca que o sofrimento do povo foi resultado da sua própria maldade e rebeldia. Diz assim no versículo 8: porque naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões. Estrangeiros não mais o sujeitarão. A partir do versículo 10, o tom muda para um anúncio de redenção. Não temas, pois o seu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras de longe e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Então aqui nesse versículo, Deus assegura a Israel que ele os protegerá e os restaurará, trazendo paz e segurança à sua terra. Então, nos versículos 12 e 13, nós vemos a promessa de cura para as feridas de Israel. Jeremias está preparando o terreno para a revelação de que a verdadeira fonte de cura e restauração está na mão de Deus. Dos versículos 14 ao 17, Deus promete retribuição aos inimigos de Israel e restauração para o seu povo. Ele está disposto a inverter a situação e trazer justiça. Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles, irão para o cativeiro, e os que te saqueiam serão saqueados, e a todos os que te despojam entregarei ao despojo. Então vem a promessa de um governante vindo de Israel. No versículo 18, essa promessa aponta para a vinda desse líder ou governante que trará ordem e estabilidade a Israel. Isto é significativo porque indica a soberania de Deus em escolher um líder que guiará o povo de acordo com seus planos e propósitos. Então, no versículo 19, o povo será reconhecido e estabelecido por Deus. Eles não serão mais desprezados ou diminuídos, mas experimentarão uma restauração completa em todas as áreas de suas vidas. Nós vemos também dos versículos 20 ao 22 a presença e a proteção de Deus em favor de Israel. A promessa de um líder escolhido por Deus é reforçada, indicando que ele virá do meio do povo de Israel. Isso ressalta a intervenção direta de Deus em estabelecer uma liderança justa e piedosa para orientar o seu povo. Dos versículos 23 ao 24, Jeremias enfatiza que o líder escolhido por Deus será um canal de ensinamento e temor a Deus. Além disso, os inimigos de Israel serão castigados e a nação experimentará segurança e prosperidade. No capítulo 31, Jeremias nos presenteia com uma visão apaixonante da promessa divina de restauração e renovação. É como se um horizonte luminoso surgisse em meio à tempestade, com Deus prometendo um novo começo para o seu povo. O profeta pinta um quadro vívido de um Deus que ama profundamente Israel, não importando quão distante ou desobediente tenha sido. Já no versículo 1, tem uma voz reconfortante de Deus dizendo: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Essas palavras ecoam o relacionamento especial entre Deus e Israel, que transcende os momentos de desobediência e exílio. O Senhor reafirma seu compromisso eterno com Israel, revelando sua natureza como um Deus que nunca abandona o seu povo. Deus promete trazer o seu povo
de volta à terra prometida, reuni-los e cuidar deles como um pastor atencioso. Ele conduzirá Israel por riachos de água fresca e proporcionará um caminho seguro para que eles retornem. Além disso, Deus enfatiza que haverá uma celebração de alegria nas colinas de Sião. Subi a Sião, aclamai com júbilo e dai brados de alegria às portas de Jerusalém, porque assim diz o Senhor: exultai de alegria por amor de Jacó e aclamai a principal das nações. Isso está no versículo 6. E também isso prenuncia um tempo de festa e celebração, onde o povo de Deus, uma vez disperso e aflito, retornará à sua terra com júbilo e gratidão. Dos versículos 7 ao 14 nos mostra uma nova aliança. Uma das imagens mais marcantes desse trecho é a promessa de que as pessoas voltarão das terras distantes, unindo-se alegremente ao retorno a Sião. Deus promete que haverá um grande ajuntamento de pessoas, e elas seguirão as correntes de água para um retorno triunfante, porque eu serei para Israel como pai, e Efraim será o meu primogênito. Essa imagem de um pai amoroso acolhendo seu primogênito evoca uma sensação de carinho e proteção divina. Deus promete saciar os famintos, suprir as necessidades do seu povo. E isso vai além da simples restauração física, é uma promessa de satisfação espiritual e plenitude. Nos versículos 15 ao 26, nós vamos ver a restauração de Efraim e o novo concerto. A passagem começa com uma imagem tocante de lamento, representada pela figura de Raquel, chorando por seus filhos. Assim diz o Senhor: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada porque não existem mais. Está no versículo 15. Essa cena poética retrata a angústia de Efraim, que havia experimentado perdas e sofrimentos. No entanto, a resposta de Deus a essa tristeza é um convite à esperança e à promessa de restauração. Deus promete consolar Efraim e mostrar sua compaixão por ele. Assim diz o Senhor: refreia tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Essas palavras destacam a atenção de Deus aos sofrimentos de Efraim e sua promessa de restauração vindoura. O trecho prossegue com a imagem de Efraim voltando da terra do inimigo, uma jornada marcada por arrependimento e retorno ao Senhor. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Isso representa uma oportunidade de renovação espiritual e reconciliação com Deus. Uma das partes mais marcantes desse trecho é a promessa do novo concerto que Deus fará com Israel e Judá. Estabelecerei com eles um concerto eterno, não me desviarei mais deles, nem lhes retirarei a minha benevolência. Antes me deleitarei neles, fazendo-lhes bem, e de todo o meu coração e de toda a minha alma os plantarei nesta terra. Esta é uma aliança que não será quebrada, um testemunho da graça e da fidelidade de Deus. Deus promete gravar a sua lei nos corações de seu povo, tornando-a parte intrínseca de sua identidade e orientação. O versículo 33 diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa transformação interna representa uma profunda mudança espiritual, onde a obediência à vontade de Deus fluirá naturalmente dos corações do seu povo. A passagem termina com uma ênfase na certeza da restauração e da bênção que Deus derramará sobre Efraim, e a sua alma se fartará das minhas bondades, diz o Senhor. Lá no versículo 25. Essas palavras enfatizam a generosidade divina e a promessa de abundância espiritual. Depois nós vamos ver dos versículos 27 ao 34 a promessa de restauração inabalável. Deus revela sua promessa de renovação da aliança com seu povo e a importância fundamental do conhecimento de Deus.
O trecho começa com uma metáfora poderosa que compara Israel ao agricultor que planta suas vinhas nos montes de Samaria. Esta imagem evoca uma sensação de renovação e frutificação após um período de devastação. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. Então isso representa a promessa de Deus de restaurar Israel e Judá, fazendo com que eles floresçam novamente. E dos versículos 35 ao 40, encerra o capítulo com uma mensagem de segurança e de esperança, destacando a promessa inabalável de Deus de proteger e abençoar sua cidade escolhida. O trecho começa com uma afirmação impressionante da certeza da permanência de Israel como povo e da cidade de Jerusalém como sua habitação. Lá no versículo 35 nos diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de sorte que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Esta introdução ressalta a soberania de Deus sobre a criação e, por sua extensão, sua fidelidade à sua promessa de preservar Israel. Uma das imagens mais marcantes desse trecho é a promessa de que Jerusalém será reconstruída e santificada, desde a porta de Efraim até a porta do canto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se edificará a cidade do Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Esta imagem evoca a ideia de uma cidade restaurada e protegida por Deus, onde o seu nome será honrado. Um outro aspecto notável é a promessa de que Jerusalém será habitada por todos os seus moradores, sem exceção. Lá no versículo 38 nos diz assim: E sairão dali uma grande multidão, voltarão para ali uma grande multidão. Isso enfatiza a restauração completa da cidade e a bênção que ela representa para todos os que nela habitam. A passagem encerra com uma ênfase na santificação da cidade de Jerusalém, destacando que ela será considerada santa ao Senhor e que nada de impuro será encontrado nela. Bom, terminamos por aqui e tudo que lemos hoje nos lembra que mesmo diante das adversidades e desafios, podemos confiar em nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano e no cuidado dele, que promete preservar e santificar aqueles que o buscam de todo o coração. Que Deus abençoe a todos e até o próximo áudio. Tchau, tchau.